O rei dos demônios, o Muzan, esteve por centenas de anos tentando conquistar o Sol. Com isso, ele montou um império demoníaco no mundo. Seu poder é absoluto, e a sua história está repleta de mistérios e acontecimentos intrigantes. Por isso, nesse vídeo, vamos conhecer a história completa do Muzan Kibutsuji, inclusive como ele ganhou os poderes e os maiores segredos por trás do personagem. Fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe. Muzan nasceu há muito tempo antes dos acontecimentos atuais de Kimetsu no Yaiba. Nasceu na era Heian do Japão. E dentro do ventre da sua mãe, Muzan teve uma luta constante para sobreviver, pois ele era muito frágil, tendo várias paradas cardíacas durante a gestação. Quando nasceu, foi considerado um feto que morreu durante a gestação, pois ele não tinha pulso e não respirava. Mas então, quando ele foi levado ao crematório, conseguiu escapar da morte soltando seus primeiros gritos. Devido à sua fragilidade, Muzan lutou muito contra a sua morte. Com isso, ele desenvolveu Thanafobia, que é uma fobia da morte. Eu sei que a maioria das pessoas tem medo de morrer, mas o medo dele era maior do que o normal. Ainda quando jovem, um médico identificou uma doença no Muzan, que o mataria quando ele completasse 20 anos. Mas esse médico decidiu um tratamento com um protótipo de remédio especial. Depois de um tempo, o tratamento parecia que não tinha funcionado. Então Muzan decidiu matar o seu médico. Já vemos que ele é o tanto que pavio curto. Depois de um tempo, ele percebeu que o remédio estava funcionando e ainda tinha adquirido um corpo forte. Mas como efeito colateral, ele precisaria consumir carne de humanos para sobreviver. Mas devido à sua frieza, não ligou muito pelo fato de ter que matar humanos. O real problema na cabeça dele era a incapacidade de andar à luz do sol, pois isso o queimava seriamente, podendo levar ele à morte. E foi nesse momento que ele se arrependeu profundamente de ter matado o médico antes de ter terminado seu tratamento. E galera, o remédio tinha como base o lírio aranha azul. E para terminar seu tratamento, o Muzan procurou o lírio aranha azul por todo o Japão. Mas como ele não encontrou, devido à raridade da flor, ele decidiu expandir seu domínio para todo mundo, assim criando demônios subordinados a ele, que tinham o objetivo de encontrar o lírio aranha azul, ou simplesmente um desses demônios conseguir superar o sol. Muzan passou centenas de anos buscando esse objetivo. Em seus primeiros anos como demônio, ele se casou com 5 mulheres. No entanto, sua antipatia e insensibilidade o levou a abusar verbalmente delas, causando o suicídio das 5 mulheres. Isso sim que é ser ruim, hein? Tô fora. Bom, em algum momento, encontrou uma jovem chamada Tamayo, que sofria de uma doença grave. E como ela amava muito sua família, queria ver seus filhos crescerem. Então ela permitiu que o Muzan a transformasse em demônio. Mas devido à falta de costume com o novo corpo, a Tamayo matou a própria família. Depois disso, ela desenvolveu um ódio enorme pelo Muzan. Tanto é que ela tentou matar o Muzan. Mas como ele era muito forte, ela fracassou. E ele forçou ela a ser uma eterna serva. Algum tempo depois, ele encontra Mishikatsu Tsugikuni, um caçador de demônio marcado e usuário da respiração da lua. O espadachim queria se tornar mais poderoso que seu irmão, e detestava o fato de que ser marcado significava que sua vida terminaria em breve. O Muzan então fez a proposta de transformar o Mishikatsu em demônio. Com isso, ele se tornaria imortal e conseguiria realizar seu sonho. Com isso, Muzan deu uma alta concentração de sangue para o Mishikatsu, que se tornou o Kokushibo. Um bom tempo depois, o Muzan e a Tamayo se encontraram com Yorichi Tsugikuni, que era o irmão gêmeo do Mishikatsu ou Kokushibo, como preferirem. Muzan não sentiu nada perigoso por parte do Yorichi. No entanto, o Yorichi sentiu a presença maligna e a raiva do Muzan. Seus instintos diziam que ele deveria eliminar Muzan o mais rápido possível. Muzan então ataca, mas Yorichi rapidamente desvia e combina todas suas formas em um só golpe, transformando a lâmina da sua espada em vermelho brilhante. Com isso, Yorichi conseguiu cortar os pontos fracos do Muzan e derrotá-lo com certa facilidade. Muzan estava atordoado. Yorichi avança para o golpe final, mas o Muzan dividiu seu corpo em vários pedaços e conseguiu escapar, se regenerando em outro local. E detalhe galera, o Yorichi já estava com a idade muito avançada. Então depois dessa luta, o Muzan se escondeu até o Yorichi morrer. Esse encontro marcou muito o Muzan. Então com a ajuda do Kokushibo, os dois massacraram qualquer pessoa que usasse a
respiração do sol. E eles faziam isso para impedir outro caçador tão poderoso quanto o Yoruichi. E devido ao medo que ele desenvolveu do Yoruichi, o Muzan não enfrentava a Demon Slayer Corp diretamente, e sim enviava demônios para fazer o serviço. Em certo momento, o Muzan toma conhecimento de um massacre de 67 pessoas. Então ele viaja para conhecer o demônio culpado. No entanto, quando ele chega no local, ele percebe que foi um jovem humano que matou as 67 pessoas. E esse jovem era Hakuji. O Muzan então explica seu plano de criar uma organização e injeta seu sangue no Hakuji. Assim, o Hakuji se torna a Casa, o Lua Superior 3. Com o passar do tempo, o Muzan conseguiu criar sua facção, que ficou conhecida como os 12 Kizukis. E essa organização era separada em 6 luas inferiores e 6 luas superiores. Ele fez isso transformando vários humanos em demônios e recompensando os mais eficientes com mais do seu sangue, que dava ainda mais poder aos demônios. Durante a Era Taisho, o Muzan conseguiu localizar a família Kamado, que era detentora da técnica da respiração do sol. Então, quando Tanjiro estava na cidade, o Muzan atacou a família Kamado e começou a injetar seu sangue neles. Mas ele ficou decepcionado quando a família morreu devido ao veneno do seu sangue. Então, decepcionado, ele deixa a casa achando que não tinha nenhum sobrevivente. Mas a Nezuko sobreviveu e se transformou em demônio. A primeira vez que o Muzan foi mencionado foi quando o Sakoji Urokodaki explica que o Muzan é o principal inimigo da família Kamado, e que também o Muzan deve saber como transformar a Nezuko em humano de novo. E galera, durante a jornada do Tanjiro, percebemos que se encontrar diretamente com o Muzan é algo super raro, e sair vivo mais ainda. Mas enquanto o Muzan estava passeando pela multidão nas ruas de Tóquio com sua família falsa, ele é abordado por Tanjiro Kamado, que estava furioso. A filha do Muzan pergunta quem era aquele garoto. Logo após isso, a esposa dele questiona se o jovem era alguém conhecido do Muzan, mas ele nega e diz que o jovem se confundiu com outra pessoa. Quem sabe se ele falasse que o Tanjiro confundiu ele com Michael Jackson, a desculpa seria melhor. Bom, para o Muzan se livrar do Tanjiro, ele rapidamente transforma uma pessoa que estava passando pelo local e escapa. E depois do ocorrido, ele paga uma carruagem e envia sua família para casa. E questionado por seus familiares, ele explica que tem um pequeno trabalho a fazer. Bom, o rei dos demônios começa a vagar por uma viela, onde ele encontra um grupo de pessoas bêbadas e faz um homicídio matando os 3. E logo em seguida, ele chama Susanoo e Yahaba e lhes concede a missão de assassinar o Tanjiro. Bom, essa tentativa foi falha e não deu muito certo. Galera, o Muzan tem a capacidade de localizar todos os demônios, pois foi ele quem transformou com o sangue dele. Então ele consegue localizar a propriedade Ubuyashiki. Mas ele não contava que a Tamayo havia tirado essa maldição da localização. O Muzan fez uma reunião com os luas inferiores, e ele aparece com sua forma feminina. Então ele, ou ela, está desapontado com a derrota do Rui, e diz que vai desmantelar os escalões inferiores, e passará a liderar apenas os superiores. Então ele mata todos presentes, mas quando ele estava prestes a matar o Emu, ele vê o demônio afirmando o quanto gosta de fazer os humanos sofrerem e agradece ao Muzan pela oportunidade. Então o rei dos demônios vê um potencial no Lua inferior e dá mais do seu sangue para ele. O Emu quase morre com tanta carga de poder, então dá a ele a última oportunidade de provar o valor dos Luas inferiores. Após a luta do Akaza e do Kyojuro Rengoku, é mostrado que o Muzan está em uma casa em uma forma de garotinho. Nessa forma ele é chamado de Toshikuni, que finge uma doença de pele que impede de pisar no sol. Apesar do Akaza ter derrotado Hashira, o Muzan fica bravo por ter deixado os outros caçadores fugirem, e pelo fato do Akaza não ter encontrado mais informações sobre o Lírio Aranha Azul. No distrito de Oshiwara, Muzan Kibutsuji conversa com a Lua Superior número 6, a Daki, dizendo a ela que está muito orgulhoso do seu desempenho como Lua Superior, e espera que a mesma torne-se cada vez mais forte e cruel com suas vítimas. Após a conversa, o Muzan permite que sua subordinada detenha conhecimento sobre a Nezuko Kamado, e dá a ela a missão de matar a irmã do Tanjiro. Após conversar com seu mestre, ela parte em sua missão. Porém, Tanjiro confronta o Lua Superior e consegue matá-la. E depois de ver a Daki falhar em seu objetivo, o Muzan convoca os Luas Superiores para uma reunião no Castelo Infinito. No início da reunião, os subordinados do Muzan o encontram de pé no teto com alguns materiais de experiências químicas, tentando encontrar a cura para sua fraqueza. Com todos os demônios reunidos, ele diz para eles que não aceitará falhas vindo dos demônios mais poderosos do seu exército. E ele lamenta o fato de ter colocado tanta confiança no Lua Superior 6, e esperava que o Gyutaro tenha batalhado junto a ela desde o início. Após o término da reunião, ele ordena que Hantengo e Gyoko destruam a Vila dos Ferreiros.
O Muzan sente através dos luas superiores que a Nezuko foi o primeiro demônio capaz de adquirir imunidade à luz solar, tornando o assassinato da família Kamado um sucesso. E no momento que ele realiza essa descoberta, ele fica animado com a oportunidade que ele encontrou de curar sua fraqueza do sol. E o Muzan redireciona seus planos, tomando como objetivo principal o de matar e devorar a Nezuko. E é aí que as coisas começam a esquentar ainda mais. Muzan indica Nakimi para assumir o posto de lua superior número 4 e compartilha um pouco de seu sangue para torná-la mais forte. E ele utiliza sua subordinada para descobrir o paradeiro dos exterminadores de demônios. E fica impressionado com as habilidades da nova lua superior e elogia ela logo em seguida. E depois de descobrir o paradeiro dos seus inimigos, ele diz que ainda encontrará Nezuko Kamado e Kagaya Buyashiki. Muzan então decide ir para a linha de frente. Então aparece na mansão o Buyashiki e vê Kagaya. Ele zomba da aparência fraca do Kagaya, mas o Kagaya diz que os Hashiras jamais desistirão de acabar com o Muzan. Mas quando Muzan estava prestes a atacar o Kagaya, a mansão inteira explode. A explosão foi reforçada por armadilhas de espinhos e consegue ferir o Muzan. E antes que ele seja capaz de se regenerar completamente, Tamayo aparece e usa sua arte demoníaca de sangue, assim prendendo o Muzan no lugar. Enquanto isso, ela usa uma droga para tentar transformar o Muzan em humano. Aproveitando essa oportunidade, Gyomei Himejima aparece e destrói a cabeça do Muzan. No entanto, ele é capaz de regenerar instantaneamente a cabeça. E à medida que todos os outros Hashiras se juntam à luta, o Castelo do Infinito aparece como se estivesse sugando todas as pessoas próximas, e assim espalhando eles para diminuir a força da Demon Slayer Corps. O Muzan afirma que vai matar todos eles nesta noite. E é agora que a coisa começa a ficar séria de verdade. No Castelo Infinito, os caçadores são separados, mas devido à cooperação e com muito sacrifício, eles começam a vencer os luas superiores. O Muzan então mata Tamayo, e através das habilidades da Nakimi, ele fica de frente com Tanjiro e Gyu Tomioka. O Muzan conversa com Tanjiro e afirma que a derrota da Demon Slayer Corps é inevitável e é inútil reagir. Ele se compara a uma calamidade, como vulcões, chuvas e terremotos, onde os humanos não podem fazer nada quanto ao assunto. E como de costume, o Tanjiro fica bravo e diz que o Muzan não deveria existir. Sendo assim, o duelo entre eles começa, com o Muzan esticando seus braços e formando longos chicotes afiados, que conseguem manter o Tanjiro e o Gyu à distância. Entretanto, o Tanjiro, já muito enfurecido ao ver a pessoa que matou toda a sua família e fez tanto mal ao mundo em sua frente, então ele fica muito mais raivoso, então avança de uma forma imprudente. E com isso, um dos chicotes corta o olho do Tanjiro. E antes do Muzan conseguir dar mais um ataque que acabaria com o Tanjiro na hora, o Gyu consegue puxar o Tanjiro e joga ele pra longe. O Muzan diz que o Tanjiro tem a força maior do que todos os superiores, mas questiona se eles conseguirão derrotá-los com apenas 3 pilares, citando que Obanai Iguro e Mitsuri Kanroji foram mortos pela lua superior Nakimi. Muzan parte para mais uma sequência de ataques que quase atingem o Tanjiro. Mas antes do golpe mortal acertar, a Mitsuri quebra as paredes do local e ataca o Muzan com a sexta forma da respiração do amor. Porém, seu ataque não surte efeito nenhum no Muzan. O Banaiguru também aparece, demonstrando ao Muzan que ele estava enganado e que a Nakimi não foi capaz de matar os dois Hashiras. Muzan fica muito irritado com a situação e exige explicações da Nakimi. Mas ele não estava contando que o Yushiro utilizou um Kekijutsu para controlar Nakimi. E ele então utiliza Nakimi para tentar absorver as células do demônio em prol de reconquistar o controle do Castelo Infinito. Mas o Gyu Tomioka e o Banaiguru realizam um ataque conjunto contra o Muzan, que obriga ele a se defender e consequentemente essa brecha permite que o Yushiro ganhe o controle do Castelo Infinito. Enquanto o castelo emergia continuamente para a superfície, o Rei dos Demônios continua a atacar Tanjiro com seus chicotes e consegue ferir ele. E quando o Muzan estava prestes a matar a Mitsuri, o Tanjiro aparece no local empunhalando uma lâmina Nichirin quebrada e empalando a espada na cabeça do Muzan, fazendo com que ele erre o golpe. A investida do Tanjiro irrita o Muzan, pelo fato do Castelo Infinito ter alcançado a superfície. E com bastante esforço eles conseguem chegar à superfície de Tóquio, onde os exterminadores são orientados por Kiriya e Kanata Ubuyashiki a segurá-lo por mais 1h30 até o nascer do sol. No entanto, o Muzan estava muito furioso, e ele desafia os exterminadores e tenta matá-los.
e os Hashiras aproveitam o momento para decapitá-lo. Porém, para surpresa de todos, o Muzan se regenera rapidamente da ferida e ainda diz que é impossível matá-lo. Vilões e seus sensos de superioridade como sempre. Bom, o Muzan se prepara para atacar, então vários caçadores de demônios de classe mais baixa aparecem e empurram os Hashiras para longe e se fazem de escudo humano. Galera, confesso que essa cena dele se sacrificando e depositando todas suas forças e confiança nos Hashiras me comoveu bastante. E mais, sem mais e nem menos, todos os caçadores de classe inferior são mortos pelo Muzan rapidamente. E após matar todos, o Muzan pensa que suas vítimas tiveram sorte de morrerem imediatamente. E cita que o Tanjiro terá uma morte lenta e sofrida. E nesse mesmo momento, dá pra ver que o Tanjiro desenvolveu um grande tumor em seu rosto. O Muzan revela que ele injetou um pouco de seu sangue no ataque que acertou no olho do Tanjiro. E finaliza dizendo que o corpo dele será destruído. A batalha continua com uma troca de golpes entre o Muzan e os Hashiras. E enquanto isso, eles percebem que os exterminadores de demônios que despertaram suas marcas de caçadores poderiam resistir aos efeitos do sangue demoníaco. E após a troca de golpes, o Muzan tenta desferir um ataque fatal em Mitsuri Kanroji. Entretanto, Gyomei Himejima aparece no local e salva sua companheira. Aproveitando essa oportunidade, o Pilar do Vento, Sanemi Shinazugawa, consegue cortar o Rei dos Demônios ao meio. Porém, o Muzan reage imediatamente. Em seguida, os exterminadores jogam frascos cheios de líquido inflamável contra o Muzan. E o Muzan ainda protesta dizendo que o ataque é sujo. Pô, Muzan, você não tem moral pra falar isso não, hein? Tanto é que o Sanemi retruca dizendo que o Muzan é sujo também. Com o desenrolar da batalha, os Hashiras têm dificuldades para lutar contra o Muzan, que se mostra um oponente poderoso demais para eles. A Mitsuri fica exausta e foge dos ataques. No entanto, ela foi ferida gravemente por um dos ataques do oponente e é forçada a deixar o confronto, mesmo tendo forças para lutar. Percebendo o ocorrido, Oba Naiguru decide lutar por mais tempo contra o Muzan, com o objetivo de cortar e chutar os membros do Muzan que foram decepados para atrasar a regeneração dele. Mesmo que isso fizesse uma mínima diferença, ele estava disposto a isso. Neste momento, Igura se recorda de seu passado e opta por morrer em batalha para que ele possa conhecer Mitsuri em outra vida. O sangue demoníaco começa a surtir efeito nos Hashiras. Gyu Tomioka perde a habilidade de segurar sua lâmina Nichirin, tendo se passado apenas 15 minutos desde o início dos sintomas do veneno. E quando tudo parecia perdido, Shashamaru, o gato servente da Tamayo, surge no local e lança seringas nos caçadores. E essas seringas continham um antídoto que neutralizava os efeitos do veneno do Muzan. Porém, o Muzan mata o gato. Aí não, Muzan. Aí tu já foi longe demais, o gatinho não. E o Muzan fica irritado pelo fato da Tamayo atrapalhar seu caminho mesmo estando morta. E Guru pensa como o Michiro foi capaz de ativar a cor vermelha da sua lâmina Nichirin. Então ele concentra todo seu esforço e foco em sua empunhadura, conseguindo assim ativar a coloração vermelha da sua espada. No entanto, começa a perder a consciência por conta da perda de oxigênio em seu corpo e mal consegue esquivar das investidas do Muzan. Sendo assim, ele é jogado para cima e mesmo estando quase inconsciente, ele milagrosamente escapa dos chicotes espinhais do Muzan, que teve um dos seus braços cortados. Vendo tudo isso, o Muzan começa a se perguntar como isso aconteceu, percebendo que nenhum dos pilares foram capazes de cortá-lo. E então seu outro braço é cortado logo em seguida. Notando os cortes irregulares em seus braços, ele deduz que alguém está atacando enquanto está escondido pela técnica do Ishiro. Ele sente o ar ao seu redor e restringe a localização dos seus oponentes, descobrindo que eles eram Inosuke, Kanao e Zenitsu. O Pilar da Pedra fica surpreso ao ver os 3 exterminadores vivos. Nesse momento, o Inosuke se gaba, dizendo que detinha um enorme suprimento de papéis do Yuichiro, completando ainda que todos os movimentos que o Rei dos Demônios tentasse seria inútil. E Guru aproveita a chance para cortar os braços do Muzan. E por conta disso, o Muzan sente dificuldade para se regenerar instantaneamente, por conta do corte ter sido de uma lâmina vermelha. No mesmo instante, os Zenitsu e a Kanao se tornam invisíveis novamente e realizam um ataque conjunto contra o Muzan, fazendo com que o demônio fique irritado com os truques dos exterminadores. O Gyomei fica feliz por receber mais apoio
de seus companheiros. Dessa forma, ele foi capaz de colidir seu machado e seu mangal para aquecê-los, e através do atrito gerado, assim aumentar seu poder de ataque, e deixando sua lâmina vermelha. E em seguida, ele esmaga o lado esquerdo do torso do Muzan. Seguindo o exemplo do seu colega, Gyuto Miyoka e Sanemi Shinazugawa colidem suas lâminas Nichirin, tornando elas vermelhas também. Galera, podemos perceber que nesse momento, a Demon Slayer Corps está conseguindo um contra-ataque efetivo contra o Muzan. Um Corvo Kazugai avisa que faltava 1 hora e 3 minutos até o nascer do sol. E enquanto o Rei dos Demônios se encontrava com uma grande desvantagem, os Exterminadores utilizam dos papéis do Yushiro para enxergarem uns aos outros em prol de desferir um ataque implacável contra o Muzan. E enquanto isso, Gyomei utiliza a técnica do mundo transparente, conseguindo enxergar a biologia não humana no corpo do Muzan, e aconselha seus parceiros a se concentrarem para que pudessem enxergar o mesmo que ele. Mas é aí que vem uma das partes mais cruciais da luta. Muzan desfere uma técnica não revelada, mas muito poderosa, que lhe permite derrotar todos seus oponentes, além de mutilar a perna esquerda e o braço direito do Gyomei. Após o ataque, Kanao fica ajoelhada empunhando uma lâmina Nichirin quebrada perante ao Muzan, que estava prestes a matá-la. Mas Tanjiro aparece no local e salva sua companheira, e ele faz isso cortando um dos braços do Muzan. Logo em seguida, Tanjiro leva Kanao para um lugar seguro. Vendo o rosto envenenado do Tanjiro, o Muzan comenta que ele estava com uma aparência terrível, e agora se pergunta qual deles era o verdadeiro demônio. O Muzan vê a imagem do Yorichiro no Tanjiro, e como sempre sente desgosto, então ele decide terminar as coisas. Tanjiro começa a usar as formas da respiração do sol consecutivamente, assim despertando a 13ª forma, e deixa sua espada vermelha. O Muzan vê que o Tanjiro fica cada vez mais fraco, então decide acabar com o garoto, mas vê que está mais lerdo e seu corpo está enfraquecendo. É aí que cai a ficha do Muzan. Tamayo, Shinobu e Yushiro haviam adicionado mais de um veneno na droga que deram ao Muzan, e um deles era um veneno de envelhecimento. E ele descobre isso ao acessar as memórias da Tamayo. O veneno era tão poderoso que fazia o Muzan envelhecer a uma taxa de 50 anos por segundo. Até aquele momento, o Muzan teria envelhecido 9.000 anos. O Tanjiro continua lutando, e até o momento faltavam 59 minutos para o amanhecer. Gyomei fica impossibilitado de lutar devido à perda de sangue. O Banai, mesmo ferido e sem visão, aparece para lutar, e a cobra do Banai serve como olhos dele. O veneno começa a fazer mais efeito no Muzan, e suas cicatrizes aparecem. Enfurecido, ele tenta escapar. O Tanjiro fica enfurecido e começa a atacar várias espadas nele. Muzan, vendo que seria arriscado continuar lutando, decide se explodir e dividir em pedaços. Mas ele não contava que a Tamayo tinha injetado mais uma droga que retardava a divisão celular do Muzan. O Muzan estava ferrado nesse momento. O Muzan desfere uma descarga que atinge o Banai e atira ele para longe. Inosuke e Zenitsu aparecem e tentam contra-atacar. E conforme a luta se desenrola, o Muzan vê o sol e fica desesperado. Então lança uma onda de choque que manda todos que estavam perto para longe, exceto o Tanjiro, que perde o braço esquerdo. O Muzan desesperadamente se expande e atinge uma forma de bebê, algo bem sinistro. E vários caçadores de demônios de baixo escalão jogam carros e objetos para tentar parar o Muzan, e conseguem retardar o Muzan bebê gigante, que começa a se queimar no sol. O Gyomei aparece e puxa o Muzan com sua corrente no pescoço dele. O Tanjiro, que foi engolido pela transformação do Muzan, consegue cortar de dentro para fora. Então, o Muzan começa a ser queimado completamente pro sol, e finalmente sua derrota aconteceu. No entanto, o Muzan não estava morto. No último instante, ele consegue passar seus poderes para o Tanjiro. O Tanjiro, controlado até certo nível pelo Muzan, se transforma em um demônio e conquista o que o Muzan ficou centenas de anos tentando conquistar: o Sol. Nesse momento, tudo estava acabado para a humanidade, pois no corpo do Tanjiro, o Muzan seria invencível. Mas o Tanjiro, em seu subconsciente, luta contra o Muzan e consegue recuperar o controle de seu corpo e expulsa o Muzan dele. Com isso, chega o fim de uma era de terror e mortes. Finalmente, o Muzan estava morto. Mas o que não pode morrer é o seu like.
pois seu like me ajuda muito a trazer mais vídeos assim. E olha galera, esse vídeo deu um belo de um trabalhão. Então aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Na tela estão passando 2 vídeos, inclusive um deles é a idade dos personagens de Demon Slayer. Confere esse vídeo que tá completinho, inclusive tem a idade do Muzan. Valeu por assistir, beijos, fui!